Olá, internauta, seja bem-vindo a mais uma live no facebook.com/aratuonline para falar de um tema muito sério, muito grave, que afeta centenas de milhares de famílias em todo o Brasil. Eu não sei se você tem conhecimento, em 2015, quase 35 mil pessoas morreram em virtude de acidentes de trânsito no país. O Brasil é a quinta maior nação em número de mortos por acidente de trânsito. E neste fim de semana, neste feriado prolongado, nada menos que 14 pessoas morreram em estradas baianas, sejam rodovias federais ou estaduais. Você acha que um assunto desse não merece ser discutido? Sim, merece ser muito discutido, e sobre esse tema vamos tratar no reunião de pauta de hoje. A princípio, um VT aí que Eduardo Souza solta para vocês. Oi, eu sou você do futuro e vim aqui te dizer pra aliviar o pé desse acelerador aí, cara. A família toda tá esperando a gente, eu quero chegar lá inteiro. Agora sim, muito bem, vamos lá. Não. Não pega esse celular aí não, cara. Pô, melhor falar com o filhão ao vivo inteiro do que assim, né? Pra quê? Ah, bebe lá quando chegar, né, pô? E a cela vai estar mais gelada também. Não dá. Ah, tá, né? Era só o que me faltava. E ó, dirige direito esse carro aí, porque não cabe mais ninguém aqui. Campanhas como esta aí que vocês assistiram são feitas periodicamente e mesmo assim os números não param de crescer. O número de mortos, o número de acidentados que supera 200 mil ao ano no trânsito, esse número assusta cada vez mais. E é para discutir isso que trouxemos aqui no reunião de pauta o médico especialista em medicina de tráfego, Dr. Antônio Meira, ele que é presidente da Regional Bahia, da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, e vai trazer para vocês estatísticas impressionantes. Eu não sei se vocês sabem, mas o HGE, Hospital Geral do Estado, é praticamente 80% ocupado de vítimas de traumas de acidentes de trânsito. Doutor Antônio Meira, seja bem-vindo, muito obrigado. Bom dia, Pablo. Bom dia a todos. Eu que agradeço pelo convite. Na verdade, a importância da mídia, da divulgação, para que essas mensagens cheguem à população, para a gente tentar modificar esse comportamento no trânsito e tentar modificar esse cenário de grandes tragédias que vêm ocorrendo no trânsito. Se você acha que esse assunto não diz respeito a você que está em Caetité, Alagoinhas, está em Brumado, está em Barreiras, vou citar um exemplo aqui. Talvez você esteja esperando a remoção, a regulação de um parente seu, como disse o doutor Antônio, sofreu um infarto para vir aqui para Salvador, para vir para o HGE. Muitas vezes você não consegue esse leito. Por qual motivo, doutor Antônio? Na verdade, mais de 60% dos leitos de UTI do país estão sendo ocupados por vítimas de acidente de trânsito, né? São os politraumatizados no trânsito. E a gente sabe que esses acidentes não acontecem do acaso. Nós sabemos que as causas são conhecidas e elas são passíveis de prevenção. Então, esses leitos estão sendo ocupados por vítimas que poderiam ter sido evitadas de estarem ali. Então, a importância de focar em campanhas de conscientização permanentes, a importância de focar na mídia essas informações e passar para a população a necessidade de respeitar as leis de trânsito e tentar modificar esses dados alarmantes que a gente vê no trânsito. Enquanto o doutor Antônio fala, a nossa produção, o Eduardo Souza, aí junto com o Felipe, estão rodando imagens e cenas chocantes, impressionantes de acidentes
ocorridos em rodovias, tanto no Brasil quanto no exterior. Agora o doutor Antônio vai dizer para a gente se esse termo, acidente, se aplica realmente à maioria das cenas que a gente está vendo aí, doutor Antônio. Pablo, a gente sabe que, na verdade, a grande maioria dos acidentes tem o envolvimento do fator humano. Cerca de 90% desses acidentes tem a influência do fator humano. Então, foi aquele condutor que dirigiu sob efeito do álcool, que ultrapassou o limite de velocidade preconizado naquela via, que fez uma ultrapassagem perigosa, desrespeitou as leis de trânsito, que não utilizou corretamente o cinto de segurança e demais alterações. É importante a gente entender, por exemplo, em relação ao limite de velocidade, quando tem aquela placa lá, 80 km por hora, ali é a velocidade máxima permitida naquela via. Mas se as condições climáticas estiverem alteradas, se estiver chovendo, se a pista estiver com muitos buracos, danificadas, aquela velocidade máxima de 80 deve ser reduzida ainda mais. Então, a máxima já não será mais 80. Então, precisamos compreender, está aí a importância do condutor, de se conscientizar em respeitar as leis de trânsito, fazer de forma correta para evitar que cause esse acidente, que a gente sabe que não é acidente. A grande maioria dessas tragédias tem responsáveis. Né? Somos nós que somos responsáveis por isso. E precisamos modificar isso. Precisamos modificar o comportamento. É preciso compreender que precisamos mudar a forma que a gente está conduzindo, que a gente está deslocando no trânsito em geral. Para mudar o comportamento da maioria dos condutores brasileiros e baianos, vamos ter aqui em Salvador, vamos ter a honra de sediar o Congresso Nacional, talvez internacional, de Medicina de Tráfego. Daqui a pouco o doutor Antônio Meira vai falar um pouco mais a respeito, quem são esses convidados e como é esse congresso. Mas chama muito a atenção, doutor Antônio, que esse tema é bastante difundido na mídia e toca fundo nas famílias, no seio de cada um. Eu imagino que você conhece, você pode ter tido um parente que sofreu um acidente de trânsito e quer saber mais sobre esse assunto. Como Léo Barçan, como Paulo Roberto, como Elaine Santana, todos aqui ligados na live, eu vou ler algumas mensagens. Tem até Dilma Santana, diretamente de Miami, ligada. Que bom, Dilma, que você está vendo aí. Eu quero saber também como é a situação em Miami, nos Estados Unidos, na Flórida, já que vocês estão sendo afetados aí pelo furacão Irma. Daqui a pouco você manda a informação. Robson de Oliveira Teles diz muita imprudência no trânsito. Elaine Santana, tema super importante a ser tratado, concordo, Elaine. Paulo Roberto faz uma denúncia aqui de ontem, nesta segunda-feira, por volta das 13 horas, em Santo Amaro, acidente grave com vítima fatal, uma caçamba, materiais de construção quando passava na sinaleira. Juarez Barman pergunta sobre o vídeo que exibimos. E Léo Barçan, nosso colega aqui, jornalista competente da Aratu e da Band News FM, elogia o trabalho do mestre da Medicina de Tráfego, doutor Meira. Excelente live. Obrigado, Léo Barçan, pela audiência. Antônio Meira Júnior, você que é presidente aqui da Associação Brasileira de Medicina do Tráfego na seção Bahia. Quais os dados você já falou? A segunda maior causa de morte não natural no país é trânsito. Qual é a primeira? Isso, só perdemos para os homicídios. Lembrando que 8 estados brasileiros, o acidente de trânsito supera o homicídio. Né? Então, nós estamos na década da ação pela segurança viária. É um compromisso, o Brasil é um país signatário do termo, que tem um compromisso de reduzir em 50% o número de mortes até 2020. Do jeito que estamos caminhando, não vamos conseguir atingir esses objetivos. Temos notícias boas, que em 2015 houve uma redução da mortalidade, em 2016 parece que também houve, mas matamos cerca de 40 mil pessoas por ano. Qual seria o número aceitável de mortes no trânsito? Não tem como a gente aceitar um número de mortes no trânsito. Tem países como a Suécia e outros países da Europa que eles estão buscando o acidente zero. Eles querem chegar ao momento de não ter vítimas no trânsito. Então, por que o Brasil não pode chegar a isso? Então, nós precisamos fazer essa mudança. Nós não toleramos mais perder vidas no trânsito. É um pai que perde um filho. Só para você ter noção, Pablo, a Organização Mundial da Saúde publicou um relatório esse ano. A principal causa de mortes de adolescente no planeta é um acidente de trânsito.
Então, nós estamos matando nossos jovens no trânsito. Então, é preciso modificar isso. E basta o quê? Fazer um apoio e uma junção de toda a sociedade. É o Poder Judiciário, Legislativo, Executivo, é a sociedade civil, é a mudança do comportamento de cada pessoa, de cada condutor, do pedestre, o respeito. Então, é preciso fazer isso. Então, a gente tem nessa batalha, a Abramet vem há 37 anos nessa batalha de preservação da vida no trânsito. Nós temos orgulho, Pablo, de dizer que nós fomos responsáveis, colaboramos com várias outras entidades, com o Código de Trânsito Brasileiro, em 1998. Né? Nós colaboramos, foi graças a uma diretriz médica da Abramet que surgiu uma nota técnica que deu início à discussão da Lei Seca, né? A Lei 11.705. Então, foi a partir da Abramet que surgiu essa necessidade de não ter um limite de segurança entre álcool e direção. O limite é 0. Em 2012, a Abramet foi ao STF defender o limite 0. Foi quando teve o endurecimento, a chamada nova Lei Seca. Foi onde teve uma queda da acidentalidade. Os 3 momentos de queda de acidente no país foi o Código de Trânsito Brasileiro, a conhecida como Lei Seca, em 2008, e a Lei das Cadeirinhas, com a obrigatoriedade do dispositivo de retenção, que surgiu a resolução 277 do CONTRAN, que foi baseada numa diretriz médica transporte veicular seguro de crianças da Abramet. Então, nós temos orgulho de ter participado disso, de ter feito estudos científicos, levantamento e mostrar à população a necessidade de fazer algumas mudanças no trânsito. Então, nós estamos na batalha agora de uma nova diretriz médica sobre o uso do celular, que tem sido uma grande preocupação, essa falta de atenção no trânsito, que tem causado grandes acidentes. Segundo dados do Departamento de Trânsito dos Estados Unidos, o uso do celular ele pode aumentar em até 400 vezes a chance de vir a ter um acidente. Então, é uma grande preocupação nossa. Hoje, o pessoal não só mais liga no celular, respondendo no WhatsApp, fazendo uma selfie. Então, nós precisamos tentar conscientizar e adequar a essa questão da tecnologia. Esse é Antônio Meira Júnior, ele que é presidente da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego aqui na Bahia, na Regional Bahia. Enquanto ele falava, Eduardo soltava as imagens aí, imagens são chocantes, são impressionantes. Daqui a pouco a gente vai comentar essas imagens. Solta aí um pouquinho. Olha aí essa cena, doutor Antônio. O que dizer? Isso aí é um acidente? Se acontecesse uma morte aí, a gente poderia dizer que isso é um acidente ou uma imprudência, uma irresponsabilidade? É uma irresponsabilidade. A imprudência, a negligência está envolvida no grande percentual de acidentes. Não tem como a gente tolerar mais isso. Então, aí por isso que a gente precisa da mídia, informação importante. Como comunicar à população isso? Que não basta a gente dizer, porque a gente vem falando, o uso do capacete, ele não evita um acidente, mas caso aconteça um acidente, ele vai evitar as consequências desse acidente. Previne cerca de 70% das lesões dos traumas crânioencefálicos, caso ocorra um acidente. Pode salvar a vida em cerca de 45% do motociclista. E por que ele não utiliza o capacete? Então, será que nós estamos errados? O que a gente está fazendo de errado? O que a gente precisa fazer para modificar isso? Esse alerta é muito importante. Você que é motociclista, deixa rodando as imagens aí, Edu, porque é muito importante isso. E o papel da mídia, uma live como essa aqui, olha aí, ó, o que um caminhoneiro faz dessa forma, isso aí tira a vida de uns 4, 5 pais de família que vieram aqui nos outros carros. Parece até na BR-324 aqui, Salvador Feira. São cenas impressionantes. Eu quero chamar atenção para essas cenas porque o doutor Antônio Meira Júnior falou que a principal causa de morte não natural no Brasil é o homicídio. E quem sabe essas pessoas que estão fazendo isso aí podem ser enquadradas como homicidas. Estão com a arma na mão, uma arma poderosa, tão poderosa quanto uma pistola, quanto um revólver. A partir do momento que um caminhão daquele ali faz uma conversão proibida, inadequada como aquela, ele pode tirar a vida de 5, 6 pais de famílias. E você sabe o que é que eu estou falando, porque você já pode ter sofrido uma situação desse tipo. O doutor Antônio Meira Júnior comentou a respeito do uso de celular, que é uma infração, é um crime você usar celular. Atenção, você usar esse instrumento aqui, ó, que é tão poderoso e útil quando bem usado, mas você usar quando está no volante, você está cometendo uma infração gravíssima. É sobre isso que vamos soltar uma reportagem agora. Solta aí, Edu, por favor.
A cena é bastante comum. Motoristas usando o celular enquanto dirigem. Tem condutor que não tem nem vergonha de confessar que já desrespeitou a lei. Uma vez, eu atendendo o celular, não foi no centro, né? Foi num bairro, né? Mas eu cheguei a bater no muro. É que direção e celular realmente não combinam. A pessoa fica sem atenção e atrapalha tanto quem está na frente quanto quem está atrás, né? Pode causar o quê? Acidente, com certeza. Todo mundo sabe que é proibido, mesmo assim muita gente insiste em falar, digitar, tirar foto ou usar as várias opções do celular enquanto dirige. Já que esse aparelhinho aqui tem tantas funções que tiram a atenção dos motoristas, o Código de Trânsito brasileiro não ficou para trás. Foi alterado para acompanhar a tecnologia. É que agora multas diferentes podem ser aplicadas só por causa de um celular. São 3 tipos de infrações: atender ou fazer ligações com o celular, mas sem usar as mãos, usando fone de ouvido, por exemplo. Na nova classificação, é considerada infração média. A multa é de R$ 130 e 4 pontos na carteira de habilitação. Se o condutor falar ao telefone e segurar o aparelho com uma das mãos, ou se pegar o celular para ler ou enviar mensagens, consultar aplicativos de trânsito ou redes sociais, a infração é gravíssima. Além de 7 pontos na carteira, a multa é mais cara, quase R$ 240. Até o final do ano passado, todas essas irregularidades eram consideradas infrações médias. Mesmo com as novas penalidades, só em Araçatuba, mais de 1.500 condutores foram flagrados usando o celular enquanto dirigiam nos 5 primeiros meses deste ano, ou seja, uma média de 300 flagrantes por mês. A Secretaria de Mobilidade Urbana da cidade continua de olho para que os motoristas tenham mais consciência para que acidentes graves não aconteçam. Não precisa abordar a pessoa, viu, e ela já é multada. Se o guarda viu, já multa. Sim, não é obrigatório, porque o Código de Trânsito, né, nacional, ele fala o quê? Que não é obrigatório a parada pelo agente, né? E vale salientar que às vezes a pessoa para, por exemplo, num semáforo vermelho. Ele para no vermelho e aproveita para dar aquela olhadinha no WhatsApp. Isso atrapalha o fluxo de trânsito. Então vamos andar dentro da legislação de trânsito, porque a legislação de trânsito é correta. Se nós andarmos corretamente, vamos estar salvando vidas. É aquela olhadinha no WhatsApp que parece tão inocente, tão ingênua, que pode representar a diferença entre vida e morte no trânsito. Pense um pouco sobre isso. Estamos falando sobre medicina de tráfego, estamos falando sobre acidentes, estamos falando sobre a estatística muito negativa que coloca o Brasil como a 5ª nação do mundo em número de mortes por acidentes de trânsito. São cenas como essa que a gente é obrigado a mostrar. Por quê? Porque isso é o que efetivamente conscientiza as pessoas. Olha a imagem de uma freada brusca que provocou um acidente. O doutor, olha que cena, essa nem foi no Brasil, mas é uma cena que poderia ter sido em qualquer lugar aqui da Bahia, de Salvador. O doutor Antônio Meira Júnior, que é especialista em medicina do tráfego, ele acabou de falar aqui sobre os perigos que motociclistas correm no trânsito. Como é que um motociclista pode se defender? Aliás, como é que uma mãe de um jovem motociclista vai poder ter um pouco de sossego ao saber que o filho saiu da casa para o trabalho em uma moto? Na verdade, nossa maior preocupação hoje tem sido com os motociclistas. Eles estão vulneráveis, né? A moto hoje tem sido a maior preocupação. É uma arma destruidora. Se o condutor não agir de forma correta e com cautela, a chance dele vir a ter uma sequela grave e ao óbito é muito grande. Então, a gente tem que orientar os motociclistas a respeito disso. Está havendo esse ano, e desde o ano passado, está tendo a mobilização da alteração do Código de Trânsito, né? O relator da alteração do Código vai estar no nosso Congresso e a gente está debatendo isso. O que a gente precisa fazer de alteração no Código de Trânsito para tentar modificar essas questões com motos? Será que é possível a gente acabar com esses corredores das motos? O que a gente precisa fazer? Antigamente, a moto só era utilizada para lazer. Hoje não, é para o sustento da população. Nós temos que entender que é um meio de transporte fundamental, ele é ágil, ele é econômico, ele é barato, mas precisamos entender que esse barato está saindo caro.
O custo, o Pablo, só para você ter noção, esse ano a Academia Nacional de Seguros e Previdência Social divulgou um estudo mostrando que só em 2016 o acidente de trânsito foi responsável por um prejuízo equivalente a 2,3% do PIB nacional. O que representa isso em cerca valores? de 146 bilhões. A gente não está falando de milhões, não, estamos falando de bilhões. E no Nordeste... Uma Petrobras inteira, gente. E no Nordeste, cerca de 2,8% do PIB. O Nordeste tem esse aumento principalmente por causa das motos. As motos não são essas Harley Davidsons que geralmente são muito seguras, atingem alta velocidade em segurança. Às vezes é uma cinquentinha, é uma motocicleta que Tomate usa aqui, e se ele não tiver um capacete, se ele não tiver bem equipado, ele corre risco. Scooter, como o Luiz Felipe está falando aqui no meu ouvido, você tem que ser habilitado, não é isso, doutor Antônio? É o mínimo que se exige é que a pessoa seja habilitada. E esse é um grande problema. Nós temos dados de que um grande número desses motociclistas nem são habilitados. Então, o que é que está acontecendo? O Código de Trânsito não está chegando até essa população. Então, você vai no interior do estado da Bahia, por exemplo, o pessoal hoje trocou o jegue pela moto. Né? Então, antes que no pasto, usava o animal, hoje é a moto. E aquela pessoa está usando a moto sem ser nem ser habilitada. Então, não tem noção de primeiros socorros, não tem noção de direção defensiva. Ele precisa ser habilitado para conduzir uma moto. Ele precisa utilizar os equipamentos de proteção individual, precisa conduzir uma moto com o seu macacão, com sua luva, com o seu capacete. Tem gente que bota o capacete no cotovelo. Então, como é que a pessoa, sabendo que o capacete pode defender ele e reduzir a chance de ter um acidente grave na cabeça em cerca de 70% e ele não utiliza? Como é que a gente pode acreditar nisso? É uma coisa assim que é para a própria proteção. Então, é preciso ver como a gente chegar a esses motociclistas. O doutor Antônio Meira deu até uma pista sobre o que é que pode estar acontecendo. As 3 únicas curvas descendentes que foram registradas em questão de acidente de trânsito foram por causa de legislações mais rigorosas. Quando toca no órgão mais sensível do ser humano, que é o bolso, as pessoas parecem que se conscientizam. Olha que cena absurda de uma estupidez. Desculpe falar assim, não são todos os motociclistas que agem desse jeito, mas esse cara é um estúpido, Zé Mário. Para tentar fazer uma acrobacia, ele que está achando que está aí no Globo da Morte do Le Cirque. Olha aí, ó. Olha aí. E cena que foi filmada, doutor Antônio Meira. Imagina as que não são filmadas. Não vale destacar que nós temos grandes motociclistas e grandes motociclistas responsáveis. Mas a gente vê também um número enorme de pessoas como esse condutor. Então, o que passa na cabeça de um cidadão desse em fazer uma atitude como essa? Imagine que ele pode causar um acidente com outras pessoas também. Se ele quer cometer um suicídio, se ele quer danificar o próprio corpo, aí a gente já não pode até entrar nessa seara. Mas em causar um acidente, causar a morte ou uma sequela em outra pessoa, imagine que a gente tem como consequência, como principal causa de morte em adolescente, um acidente de trânsito. Quem comete isso na grande maioria são os adolescentes. Precisamos alertar os adolescentes. Aquela sensação de perigo, aquela sensação de novidade e até de querer demonstrar como forma de conquista. Você sabia que foi feita uma pesquisa aqui na Bahia de um grupo e eles pesquisaram em algumas regiões e tem alguns motociclistas que utilizam essas manobras radicais e alta velocidade para tentar conquistar a mulher. Agora veja como você vai conquistar cometendo atos irregulares. Então, por isso que precisa modificar esse comportamento. Agora, Edu, por favor, volta ali naquela imagem do motociclista com a motocicleta verde. Eu quero só fazer uma projeção disso que aconteceu aí, junto com o doutor Antônio Meira. Ele foi aí, como o doutor Antônio Meira falou, se ele quer cometer suicídio, é problema dele, meu amigo. Você não está dando valor à sua vida, se vire. Aí, no mínimo, quebrou um braço, viu, Otto? Aí quebrou um braço aí, se estrupiou toda a clavícula e tal. Agora o que acontece é que o doutor Antônio resumiu muito bem. Ele quebra o braço dele, a clavícula, está ocupando um leito de hospital de uma pessoa responsável, um trabalhador, um bancário, que sofreu um infarto porque está trabalhando demais e não tem como ser atendido. E aí, doutor Antônio Meira? É isso que a gente fica assim sem entender. Então, estamos perdendo pessoas porque não tem leitos disponíveis, mas a culpa, em grande parte, é porque está sendo ocupado
por esses acidentes de trânsito, por essas vítimas de acidentes de trânsito. Precisamos modificar isso. É preciso que os governantes e a população em geral compreendam a importância disso, né? Eu acho que o governo do estado da Bahia está abraçando essa ideia, tanto que está se discutindo a criação de um comitê para a diminuição dos acidentes com motos. Participamos desse comitê, agradecemos pelo convite, junto com o secretário de Saúde e várias autoridades, porque não adianta só saúde, não adianta só a Abramet, não adianta só a Secretaria de Saúde ou o SBT. Tem que ser a população toda, tem que ter um comprometimento geral. Então, são vários secretários, tem que ter os prefeitos, tem que ter os legisladores, o judiciário. É preciso compreender que não pode ter impunidade. Então, a pessoa comete um ato desse, causa morte e lesões graves em outra população, em outra pessoa, e acontece o quê? Ele paga uma cesta básica. Então, como é que pode um negócio desse? Tem que punir. Essa sensação de impunidade acaba fazendo com que as pessoas cometam crimes no trânsito, né? É uma arma, como você falou, é uma arma poderosa, destruidora, e que está destruindo a população, principalmente economicamente ativa. Porque quem mais morre é essa população que está na faixa etária, que vai de 19 a 35 anos de idade. Isso quando morre e quando dá o prejuízo dele ao sistema público de saúde e começa a dar de outra forma. Às vezes fica, viu, Zé Mário, fica aleijado, paraplégico, tetraplégico, causando muito desconforto para a família e trazendo ainda mais prejuízo financeiro para o Estado. É necessário, como o doutor Antônio falou aqui, é necessário que essas pessoas, além de uma punição pecuniária, de uma cesta básica, o que seja, passem pelo constrangimento de saber que aquilo que eles fizeram compromete a vida de outros seres humanos. Não é só na bicicleta, na motocicleta que acontece esse tipo de responsabilidade, não. Eduardo reservou uma imagem de um condutor dentro de um carro, a gente pode se chamar um engraçadinho. Olha o que ele fez aí, doutor Antônio Meira. Veja que cena, como resume, olha a sensação de impotência que a pessoa fica. O cara estava se filmando no celular, aconteceu o acidente. Agora, esse vídeo serve de uma forma educativa, viu, Pablo? Para mostrar a importância do uso do cinto de segurança. Ótimo. Você vê que ele ficou sem uma lesão grave porque estava usando o cinto de segurança. O cinto de segurança, ele utilizado de forma correta, ele previne cerca de 90%, cerca de 100%, quase que 100% das lesões de quadril, cerca de 60% das lesões de coluna vertebral, cerca de 45% de lesões em trauma e 40% de abdômen. Então, é fundamental a utilização do uso do cinto de segurança. E o mais importante, Pablo, que é muito comum nas capitais, por exemplo, a gente vê a pessoa utilizar o uso do cinto de segurança no banco dianteiro, mas no banco traseiro não utiliza. E nós sabemos que não basta você utilizar o seu cinto na frente e levar uma pessoa atrás sem cinto, porque aquela pessoa, se tiver um peso equivalente a 50 quilos e você estiver numa via a 60 km por hora, se você fizer uma freada brusca, aquela pessoa com 50 quilos pode vir para cima de você com peso referente a 1 tonelada. Então ele pode, além de ele vir ao óbito, porque ele pode ser ejetado para fora do carro, ele pode vir em cima de você e causar o seu óbito que está utilizando lá o cinto de segurança. Então, é importante destacar, gente, tem que utilizar o cinto de segurança em todos os locais do carro. É no banco dianteiro, no banco traseiro, tem que ser utilizado, preferencialmente o de 3 pontos. Não tendo de 3 pontos, o subabdominal. O importante é estar utilizando o cinto de segurança. Apesar desse vídeo mostrar que ele fez cometeu um grave erro no trânsito aí, com a gravação desse vídeo, mas serve para mostrar a importância do cinto. Você vê que ele não saiu do local, ele ficou fixo e não teve nenhuma lesão grave. Ótimo, só teve aí a lesão na consciência de ser desafinado desse jeito e receber uma porrada que felizmente não provocou nenhum dano mais grave. E você, viu, Eribaldo, você é Edivan, Eribaldo Sergipe, você que fica com conversinha aí dizendo que o cinto me incomoda, eu passo mal aqui com o cinto. Meu irmão, o cinto vai salvar sua vida em uma hipótese que eu não quero que aconteça, de um acidente desse tipo. Estamos falando com o doutor Antônio Meira Júnior, ele que é muito didático, ele que
fala do jeito que tem que ser falado, fala diretamente, ele conta a verdade, não fica floreando, não. Ele diz, meu amigo, se você não usar o cinto, se você subir num selim de uma moto, você vai morrer. Não é isso, doutor Antônio? Isso, Pablo. E nós temos 2 tipos de equipamento de segurança nos veículos, né? Nós temos aquele equipamento de segurança ativa e o passiva. O ativo, ele evita o acidente. Então, por exemplo, o freio, né? O ABS, os retrovisores. Então, ajuda a você a evitar acontecer um acidente. E existe aquele equipamento de proteção passivo, que caso ocorra um acidente, evita as consequências daquele acidente, diminui as consequências daquele acidente, como o uso do cinto de segurança, né? Como o airbag. Então, não tem como a gente imaginar, não existe dúvida nenhuma, não tem como ter dúvida da eficácia do uso do cinto de segurança. Veja bem, tem pessoas que o carro tem aquela sinalização, aquele som, né, quando fica apitando quando não coloca o cinto. Eu já vi pessoas prender o cinto de segurança por trás das costas para tirar o barulho e não utilizar. Agora imagine o que passa na cabeça desse cidadão. Ele está deixando de se proteger. E se ele estiver atrás do banco, além de não se proteger, ele está causando mal para aquela pessoa que está dentro do carro com ele, que ele pode vir a causar um óbito ou uma sequela grave naquela pessoa que está com ele. Então é preciso modificar o comportamento no trânsito e entender que não tem como questionar a eficácia do uso do cinto de segurança. Esse é o doutor Antônio Meira Júnior. Já imaginou, Sergipe? Já imaginou, Laís? Você está lá no seu carrão dirigindo, aí tem um adolescente atrás de você, tem uma criança no banco traseiro, pesa 50 quilos e vem com um peso em suas costas equivalente a 1 tonelada. É difícil não sair um patezinho de uma colisão desse tipo. É muito chocante saber situações como essa que o doutor Antônio falou, de uma pessoa que eu não posso nem considerar um homo sapiens, que usa do artifício que foi elaborado pela indústria automobilística para avisar, né, para alertar sobre o uso do cinto de segurança, e a pessoa simplesmente prende nas próprias costas. Olha a cena aí de mais uma imprudência, de mais uma irresponsabilidade. São imagens selecionadas por nossa produção, justamente para alertar todos vocês que estão aqui ao vivo pelo facebook.com/atonline, conversando com o doutor Antônio Meira sobre medicina de tráfego. São cenas no Brasil e no mundo que ilustram muito bem o grau de letalidade que a irresponsabilidade pode trazer. Pois não, doutor Antônio? Sobre velocidade, é importante destacar, Pablo, só um dado para ter noção. Se uma pessoa for atropelada, sofreu uma colisão com um carro e esse carro estiver a cerca de 30 km por hora, a chance de vir a ter um óbito daquela pessoa, ela reduz em cerca de 90%, né? Pela velocidade. Se você aumentar a velocidade para cerca de 50 km por hora, a chance dela sobreviver já cai de 90% para 50%. E acima de 80 km por hora, a chance daquela pessoa que foi atropelada de sobreviver é quase nula. Por isso a importância de reduzir a velocidade e de respeitar os limites pré-estabelecidos na via. Se tem aquela placa sinalizando ali, é porque houve um estudo comprovando que aquela velocidade ali é a máxima permitida, porque a partir dali já tem um descontrole do carro, já tem uma chance de ter um acidente. Então, temos que destacar isso também. A OMS, Pablo, declarou 5 principais fatores para a gente combater, para a gente destacar, para reduzir o número de mortes, na mortalidade no trânsito. O uso do álcool, né, na direção, a velocidade, o cinto de segurança, as cadeirinhas, né, conhecidas como as cadeirinhas, são os dispositivos de retenção de segurança de criança, e o capacete. E a gente está vendo agora também o celular, que vem como um grave problema. Então, se a gente focar nesses 6, contando com o celular, com certeza a gente vai conseguir reduzir um número importante de mortes e sequelas no trânsito. Lembrando que não existe... Você acha que... Qual seria o número de mortes tolerável no trânsito? Não existe. Se você perguntar para a pessoa falar, não, pode ser, nós estamos matando 40, vamos reduzir para 10 mil. Sim, e se dentre esses 10 mil tiver um familiar seu, tiver um filho seu, uma mãe, um pai, um parente seu,
Então, você vai estar satisfeito em reduzir de 50 para 10 mil? Nós temos que buscar o limite zero, nós temos que buscar a não morte no trânsito. A vida, temos que prevalecer e buscar sempre a preservação da vida no trânsito. São números chocantes, números de guerra. 40 mil pessoas por ano morrem no Brasil, pelo menos as contas aqui da Abramet que o doutor Antônio Meira traz. Imagine vocês que 14 famílias choraram enquanto a gente estava comemorando, graças a Deus, a saúde, a folga no feriadão de 7 de setembro. 14 famílias aqui em estradas baianas perderam seus entes queridos. 9 em rodovias estaduais, segundo os dados da Polícia Militar, e 5 em rodovias federais, segundo dados fornecidos pela Polícia Rodoviária Federal. A gente não queria que nenhuma dessas famílias estivesse chorando durante o feriadão. E o doutor Antônio Meira Filho traz dados, ele não fala de achismo, não. Ele traz fatos, traz números e estatísticas que mostram que não estamos indo bem na questão de conscientização. Um outro alerta que é feito para a medicina do tráfego vai ser muito usado pela mídia, e que bom que vamos ter esse espaço a partir de agora, no final de semana, que teremos um congresso que é presidido pelo doutor Antônio Meira, aí na costa do Sauípe. Queria que o senhor falasse um pouco mais sobre esse 12º Congresso Brasileiro de Medicina de Tráfego e primeiro Congresso Brasileiro de Psicologia de Tráfego. Isso, Pablo. Nós estamos trazendo aqui para a Bahia o 12º Congresso Brasileiro de Medicina de Tráfego e o primeiro Congresso Brasileiro de Psicologia de Tráfego. A Abramet e a Abrapsit, né, Associação Brasileira de Medicina de Tráfego e a Associação Brasileira de Psicologia de Tráfego, se uniram nesse objetivo. Estamos trazendo as maiores autoridades de trânsito do país. Vamos ter presença do Ministério do Transporte, Ministério da Saúde, várias organizações não governamentais, organização civil e autoridades também governamentais e políticas e de trânsito do país. O objetivo é debater o que a gente vem fazendo e o que é necessário fazer para a gente reduzir esse número de mortes, número de sequelas no trânsito. Nós estamos trazendo o presidente do Conselho Superior da Agência Nacional, da Academia Nacional de Seguros e Previdência, que vai trazer os dados mostrando o prejuízo causado pelo acidente de trânsito. Temos presidente da Associação Nacional de Detrans, dos Conselhos Estaduais de Trânsito. Então, as maiores autoridades de trânsito, principalmente médicos e psicólogos, que são aqueles que estão na porta de entrada da habilitação. São os médicos e psicólogos que fazem um trabalho exemplar na tentativa de dar uma inaptidão temporária ou até definitiva daquela pessoa que tem alguma doença ou alguma alteração que possa interferir numa direção veicular segura. Então, os médicos e os psicólogos estarão juntos, debatendo, fazendo ciência, estudo científico, para tentar fazer esse intercâmbio científico, para tentar ver e reduzir, intensificar mais o seu trabalho para reduzir essa mortalidade no trânsito. É um encontro com quase 2 mil profissionais, não é isso, doutor? Isso, nós estamos aguardando cerca de 2 mil pessoas junto lá no complexo de Sauípe. Vamos fazer algumas ações interessantes, vamos fazer uma blitz educativa sobre transporte veicular seguro de criança, com o apoio da Polícia Rodoviária Estadual, em que vamos fazer uma blitz lá no posto da Polícia Rodoviária Estadual, ali em Arembepe, na BA 099, não é isso? E vamos, uma blitz educativa, onde vai ser parado alguns carros e ser orientado como utilizar as cadeirinhas, o bebê conforto, os dispositivos de retenção de criança. Além disso, vamos fazer uma simulação também de resgate com o grupamento aéreo da Polícia Militar, o GRAE, mostrando o transtorno que um acidente de trânsito pode causar, a mobilização que se faz em relação ao acidente de trânsito. E além de discutirmos e debatermos muitos assuntos, como campanhas de prevenção de acidentes e por aí vai. É interessante, Pablo, lembrar, hoje mesmo, saindo daqui, a gente vai visitar à tarde, junto com o presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa da Bahia, nós vamos visitar o SARA. Nós vamos ver o Hospital SARA, que é especializado
em pessoas com sequelas, né? Na reabilitação dessas pessoas. E vamos conversar com o SARA para ver como é que está sendo, o que é que o acidente de trânsito representa dentro do SARA, qual o percentual de vítimas de trânsito, para tentar mostrar à população isso. Mais uma vez que aqueles que sofrem acidente, que não vêm a óbito, podem ficar com sequelas graves, ficar, na grande maioria, cadeirantes, precisando de um acompanhamento, de uma recuperação, então, e de uma reabilitação. Então, esse congresso vai chamar a atenção de todo o país sobre essa importância. Então, foi uma batalha muito grande que a gente começou desde 2015 para trazer aqui para a Bahia. Temos 2 anos na batalha e estamos conseguindo, e, graças a Deus, e com apoio grande de patrocinadores e apoiadores, o Detran da Bahia, Transalvador, várias entidades de órgão, todos estarão presentes lá com a gente. E a gente quer isso, quer tentar melhorar esses números, porque não são só números, né? A gente vê que as mortes e as sequelas causadas nas famílias é irreparável e não tem como calcular. Quando a gente fala de 40 mil pessoas morrendo, quando a gente fala de um prejuízo equivalente a 146 bilhões por ano, a gente está falando de números. Agora imagine aquela mãe que perdeu seu filho, que acabou de se formar, que teve toda uma dedicação e perde um filho num acidente de trânsito, sai de casa e não volta mais para casa. Uma coisa assim que não tem como a gente mensurar. Então é preciso debater, discutir. A presença da mídia lá vai ser fundamental. Vamos ter a cobertura do SBT. Agradecer mais uma vez da Aratu por todo esse apoio da TV Aratu e dizer que a gente vai estar fazendo de tudo para fazer um grande congresso, e desse congresso que surgir grandes modificações e sugestões para que o país possa melhorar essa situação. Esse é o doutor Antônio Meira Júnior. Com certeza a Aratu está lá como uma ação da responsabilidade social que a empresa tem de levar informação e levar boa informação, boas notícias também para as pessoas. A gente deseja que no congresso saiam resoluções importantes para diminuir esses números, que são números de guerra. Antes de encerrar, eu quero ler algumas mensagens aqui ao vivo pelo facebook.com/aratuonline, inclusive do vereador de Salvador, Luiz Carlos Suíca. Muito obrigado, Suíca. Você está devendo aqui mais uma outra visita em um debate, você sempre muito polêmico e muito assertivo nas suas frases aqui no Reunião de Pauta. Renei Cruz, ele diz aqui: tudo que nós temos que fazer na nossa vida tem que preservar a nossa vida e a vida das pessoas. Exatamente, Renei, você captou o espírito desta live. E André da Conceição Silva, olha como é interessante, doutor Meira. Moro em Barcelona aqui, a lei dura. A lei é dura, cinto atrás e na frente. E sem cinto é multa certa. Barcelona, a importante cidade catalã na Espanha, que tem rigor, muito rigor no trânsito e não poderia deixar de ser. Eu quero agradecer a presença do doutor Antônio Meira Júnior e desejar muito sucesso no Congresso Brasileiro de Medicina de Tráfego, uma especialidade que foi aí originada na década de 60, não é isso, doutor Antônio? Isso. Em um congresso de médicos legistas foi percebido que muitos óbitos vinham dos acidentes de trânsito. E aí chegou-se à conclusão da necessidade, da importância de uma especialidade. A medicina de tráfego é uma das 53 especialidades médicas reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina e a Associação Médica Brasileira. Nós temos, Pablo, 8 diretrizes médicas, sendo que uma das diretrizes, que é o uso correto do cinto de segurança em gestante, ficou por muito tempo como modelo para as outras especialidades, lá na Associação Médica Brasileira, AMB. O presidente da AMB estará presente no nosso congresso também. E nós temos um respaldo muito grande, e a Abramet vem nisso. O que a gente quer é isso, é mobilizar, é fazer com que a população abrace a nossa ideia de preservação na vida no trânsito. Muito obrigado, a Abramet agradece por esse espaço, agradece a todos os apoiadores do Congresso. A Bahia abraçou o nosso Congresso e eu tenho certeza e peço a Deus que seja um grande sucesso e que a gente possa modificar isso. E lembrando, Pablo, a nossa luta é constante. A OMS diz: não pode deixar de ter, tem que ter campanhas de prevenção, de conscientização permanentes. Foi o que aconteceu com o cigarro. Quando quiseram acabar com o cigarro, o que foi que aconteceu? Botaram nas carteiras de cigarro aquelas campanhas, fizeram uma grande pressão e conseguimos hoje você fumar
já não é mais aquele luxo. Hoje é até uma coisa ruim, é uma imagem ruim, negativa você fazer uso do cigarro. Por que a gente não fazer isso com o trânsito? Perfeito. E lembrando, Pablo, que esses acidentes acabam sendo subnotificados. A gente está tentando conseguir que o acidente de trânsito torne uma doença de notificação compulsória. E vamos tentar conseguir isso para tentar ver esses dados mesmo, que a gente acha que mais gente está sendo morta no trânsito e a gente não está sabendo e precisamos modificar. Muito Perfeito. obrigado mesmo. E o Grupo Aratu, que tem uma grande penetração no segmento de outdoor, também já se coloca à disposição para encabeçar qualquer campanha de utilidade pública que venha alertar os motoristas, os condutores do nosso trânsito em Salvador e na Bahia. Agradecendo mais uma vez a todo o trabalho aqui de Zé Mário, Otoniel, Tomate, Luiz Felipe, Laís, Edivan, Eduardo Souza e Camila pela produção desse programa, desse reunião de pauta especial. Eu vou encerrando, convidando vocês para curtirem a página do Aratu Online no Facebook, tem conteúdo exclusivo todos os dias. Vou encerrar com uma frase que não é minha. A frase é do dramaturgo, do escritor irlandês Oscar Wilde. Ele diz o seguinte: viver é a coisa mais rara do mundo. A maioria das pessoas apenas existe. Pense um pouco sobre isso e até o próximo encontro. Um abraço, galera.